para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força ou vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. E é certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É certo, as provas vão vir. Diga para a pessoa assim do teu lado: não desista, meu irmão. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, cuja vida está coberta pelo sangue do Cordeiro, cuja vida está coberta pelo sangue precioso derramado na cruz do Calvário. É certo, as provas existirão, mas o Senhor vai te dar vitória sobre todas elas. Você crê nisso? Você crê? No vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Jesus, aleluia. Seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Provas todo mundo enfrenta, mas a vitória Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário.
Amém? Por isso, diga para o irmão que está ao teu lado assim: não desista. Diga isso para 2 pessoas próximas a você: não desista. Existe uma expressão, ela talvez seja na escala de valores da palavra, se não a terceira ou a quarta expressão mais importante. Existem expressões na Bíblia que são muito importantes. São pequenas palavras, mas são, sabe, como as modernas hashtags. São expressões que são chaves na vida do crente, na vida do não crente, na vida do homem e na vida da mulher de Deus, na vida dos seres espirituais, sejam do Senhor ou sejam da maldade. São expressões que são palavras-chave. E a palavra-chave quer dizer, ela abre portas e ela fecha portas. A gente poderia dizer, arrependimento é uma palavra-chave. Sem arrependimento não há salvação. Amém? Então, ainda que exista a salvação, e é uma palavra poderosa, é uma palavra-chave também, mas a chave é a palavra que dá acesso à conquista da salvação. Então, ainda que a salvação exista, mas para alcançá-la é necessário arrependimento. A palavra de Deus diz assim, que nós temos que crer no poder do Evangelho. Então, as palavras-chave, elas nos permitem alcançar aquilo que a nós é inalcançável. E uma dessas palavras é arrependimento. Uma outra palavra que é também chave, porque, diga assim, chaves abrem e fecham. É pecado. O pecado abriu uma porta e fechou outra. O pecado adâmico, ele abriu a porta do conhecimento do bem e do mal e fechou a porta do Éden, que era a representação da presença abençoadora do Brahá, do eterno, do Brahá Olam, da bênção eterna, porque o homem saiu da atmosfera da presença de Deus, o homem saiu da presença do Todo-Poderoso, o homem saiu da bênção de Deus e agora decidiu andar pelos seus próprios caminhos. Por isso que a gente não se assusta quando as lembranças do passado vêm e conseguem fazer parar alguns. Porque o Brahá. Se o homem lá no Éden disse, Deus fez o sol, é bom. Deus fez a lua, é bom. Deus fez o mar, é bom. Deus fez as aves, é bom. Deus fez a terra, é bom. Deus fez separação, é bom. Deus fez dia e noite, é bom. Até que o homem disse, eu estou olhando para essa fruta e eu vejo que ela é boa. Até que o homem começou a decidir o que para ele era bom e o que não era bom. E sabe no que isso vai dar? Hoje, quando o homem diz assim, olha, eu vejo que deixar minha esposa e meus filhos por uma concubina na rua é bom. Abandonar minha responsabilidade de pai para me lançar numa aventura de prostituição, de erotismo, é bom. Conquistar bens
semoventes ou imóveis, através do roubo, da morte de outras pessoas, é bom. Conquistar fundos através da mentira é bom. O homem começou a ver a sua bondade maligna. O homem começou a andar debaixo dos princípios do seu olhar maligno, e ele viu que era bom. E o homem usou a palavra pecado, fechou a presença do Brahman e passou agora a viver na sua própria condição adâmica. Então, pecado também é uma palavra-chave. É uma expressão. Uma outra palavra que a gente pode utilizar como uma palavra importante, depois também uma chave, uma palavra-chave como arrependimento, como um pecado. A gente já falou aqui, salvação. Sabe, o Senhor entregou ao homem salvação, e é desejo de Deus que nenhum homem, diga nenhum, ninguém se perca. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Quando Deus liberou essa expressão no reino do Espírito, Ele tinha no propósito dele essa pessoa que está do teu lado. Você olhou para alguém do teu lado? Ele tinha essa pessoa do seu lado. Quando Deus lá no Éden, na criação, quando Deus abriu os seus lábios e disse, salvação. A própria expressão em hebraico, Yeshua, ele batizou a Jesus com esse nome, e toda vez que alguém dizia, Rabi, Jesus me socorre, minha filha está morrendo enferma, Jesus me socorre, o meu servo está doente na sua casa, Jesus me socorre, eu tenho um fluxo de sangue há 12 anos, Jesus me socorre, a minha sogra acaba de morrer, Jesus me socorre, o seu amigo morreu faz 4 dias. Quando as pessoas diziam Jesus, eles diziam salvação, 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 salvação. E para todos aqueles que clamaram por salvação da parte de Deus, houve uma resposta. Todos que clamaram por salvação foram ouvidos por Deus. Eu quero dizer para você que você pode apresentar quaisquer que sejam as desculpas. Mas se você clamar por Cristo Jesus, se você clamar por salvação, Ele já preparou para você. Porque lá no Zoé, lá na geração, lá no Gênesis, lá no Baruch, lá no Bereshit, Deus já tinha dito salvação para a sua vida. Mas por que eu não alcanço salvação, apóstolo? Porque a dureza dos nossos corações fazem separação entre nós e o nosso Deus. Precisamos de uma chave. Precisamos de uma chave. Nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele projetou, Ele liberou, Ele decretou no reino do Espírito salvação. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que o Senhor não era uma presença física, sabe, como uma bandeira dessa. Não. A presença do Senhor era um sopro, era um ruar, era um sopro que toda tarde, todo fim de tarde, aquele sopro vinha pelo jardim do Éden, aquele sopro vinha pelo jardim do Éden e soprava, e Adão sentia e diz, a presença de Deus está aqui. E aquele sopro, aquele ruar, aquela presença, sabe o que ela trazia em suas asas?
Sabe o que aquela presença trazia em suas asas? Trazia vida. E era algo tão poderoso, tão real, tão impressionante, que com o seu sopro vinha sua voz. E um dia, Adão ouviu essa voz vindo. Adão conseguiu ouvir o sopro desse ar aproximando. Mas a condição de Adão não era mais a mesma. Ele procurou um arvoredo e se escondeu. E no meio daquele lugar, o sopro alcançou Adão onde ele estava. E a voz no seu ouvido disse: por que você se esconde? Ele disse: Senhor, eu estava nu, tive medo, me escondi, estava nu, tive medo. Adão, o que aconteceu? Quem foi que disse que você estava nu? Por que você se esconde, homem? Adão abriu a boca a dizer de novo: a mulher que o Senhor me deu me fez pecar. O coração de Adão não era mais o mesmo. Adão pecou. E a partir daquele momento ele começou o exercício cotidiano de pecar. Eu preciso de salvação. Eu preciso de arrependimento. Existe uma outra expressão, e é essa expressão que eu quero ministrar agora. Por favor, o próximo slide, que eu não estou com o controlador aqui não. Não peques mais. Vamos repetir essa expressão? Não peques mais. De novo. Não peques mais. De novo. Não peques mais. De novo. Não peques mais. Mais uma vez. Não peques mais. Diga isso para 3 pessoas nessa casa agora. Não peques mais. Deixa eu lhe dizer algo. Essa foi a fala do Senhor Jesus para todas as pessoas que ele se relacionou. Mas existem 2 momentos na palavra de Deus, 2 situações na palavra de Deus, em João capítulo 5 e João capítulo 8, onde Jesus encontra 2 figuras, 2 pessoas, 2 ícones, 2 pessoas que participam da narrativa bíblica. E ao finalizar, e ao se relacionar, e ao restaurar, e ao ser salvação na vida dessas pessoas, a Jesus ser salvação nessa vida. Sabe aquela pessoa que está clamando: Senhor, eu quero ser salvo, Senhor, eu preciso de salvação, aquela salvação presente agora, aquela salvação atuante, talvez a salvação de uma enfermidade, talvez a salvação de uma dor, talvez a salvação de um problema, talvez a salvação de um decreto de morte. Jesus vem e salva aquela pessoa. E alguém pensa: o que Jesus diria para essa pessoa? Ele deu para elas a palavra-chave: não peques mais. Em João capítulo 5, obrigado. Verso 14, a palavra de Deus diz: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa. Aquele homem, ele havia sido encontrado às margens do poço de Betesda. O poço de Betesda, ele é um poço que ele fica na saída do que é conhecido hoje em Israel como caverna de Ezequias. E naquele poço ali, segundo a crença, havia um mover das águas feito por um suposto anjo.
E a primeira pessoa que entrasse naquela água receberia a cura imediata. E aquele homem, aos seus olhos, ele disse: é bom, eu vou correr e vou mergulhar. Só que, meu irmão, você imagine mais ou menos o seguinte: se eu colocasse aqui no Facebook, estou distribuindo nota de 100 na igreja Caminho das Águas, estou com uma mala de 200 mil reais para distribuir de nota de 100. Receba não. Estou com 200 mil reais para distribuir de nota de 100. Botei no Facebook. O que vocês acham que ia acontecer nessa rua aí? Hã? A concorrência era grande demais. Agora vamos tirar o dinheiro. Se alguém dissesse assim: olha, tem um apóstolo no bairro industrial que ele botou a mão para ser curada. Se é aleijado, ele botou a mão, anda na hora. O que ia acontecer aqui? Hã? Eu não ia ter paz, eu não ia poder dormir. Eu tinha que me esconder. Porque as pessoas não iam me dar paz. Toda hora ia ter alguém desesperado por cura. Pelo amor de Deus, apóstolo, bota a mão no meu filho, está morrendo na CTI no Hospital São Lucas. Chega, pega o apóstolo para orar, porque está morrendo. Ia ser ou não ia ser assim? Não ia ter paz. Até nisso Deus é misericordioso. Porque Ele dá esse poder de oração a cada um de nós. Aquele que crê, recebe. Quem bate, a porta abre. Agora você imagine, se diz que tem uma goteira na porta do altar da igreja Caminho das Águas, que quem pingar a goteira na cabeça dele, fica curado. O que você acha que ia acontecer, irmão? O que ia ser de gente aqui, às beiras da porta, esperando a goteira gotejar, e na hora que o pingo ameaçasse cair, a briga, para ver quem fica embaixo. Você quer ver uma coisa? Pega um bombom e joga no meio do povo, para o povo receber. Ou então dê uma de Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Aí, o aviãozinho. O povo se estapia. Naquele lugar havia uma grande concorrência. Pessoas que estavam ali tetraplégicas, aleijadas. Pessoas que estavam ali com dificuldades e com enfermidades terríveis. Ou pessoas que simplesmente estavam ali só para observar. A concorrência era muito grande para entrar naquele poço. E um belo dia, Jesus chega naquele lugar e vai para aquele homem que tinha aquela situação há quase 40 anos e diz: o que você quer que eu te faça? E aquele homem diz: Senhor, quando a água mexe, não dá tempo de eu correr. Eu preciso de um amigo. Preciso de alguém para me ajudar a entrar na água. Porque eu quero ser curado. Era um dia de sábado e Jesus disse para ele: levante, pegue sua cama e vá para casa. E aquele homem levantou e andou. Aquele homem levantou e andou. Sabe por quê? Porque ele disse: eu preciso de cura. E uma das palavras que Jesus também é representado é por cura. No capítulo 8 de João, Jesus novamente encontra com uma mulher e ele pergunta a ela: mulher, onde é que estão os seus acusadores? E ela responde: Senhor, ninguém está aqui. Todos foram embora. Então Jesus lhe disse: eu também não serei seu acusador. Eu não te condeno. Vai, não peques mais.
vai e não peques mais, Jesus disse. A mesma coisa que ele disse para aquele homem do poço de Betesda, ele agora diz para uma mulher que foi apanhada em adultério. A mesma expressão ele utiliza para uma mulher que foi apanhada em adultério. Primeiro ele pegou um homem num poço, que tinha expectativa de cura em águas que se moviam, e agora ele encontra uma mulher que é apresentada a ele como uma megera, uma mentecapta, uma desprovida de direitos, uma prostituta legal, que deveria ser morta à base das pedradas. No entanto, Jesus, nessa experiência, ele diz: olha, quem aqui nunca pecou, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que começando dos mais antigos, dos mais velhos, todos começaram a ir embora. Só ficou Jesus e ela. Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: não, Senhor, não tem mais ninguém aqui, foi todo mundo embora. Ah, eu também não vou te acusar. Vá e o quê? Vá e não peques mais. São duas pessoas, dois momentos, duas situações em que essas duas pessoas vivem experiências, e todas as duas experiências são experiências com a religião. A primeira experiência, a experiência do homem do poço de Siloé, ou daquela experiência da água que se movia, havia uma frustração no seu crer. A sua crença era improdutiva, seletiva, excludente. Eles jamais alcançariam a resposta, e vivia paulatinamente, cotidianamente, todos os dias. Ele vivia com a extrema frustração de uma esperança e de um crer que não levava a exatamente nada. Ele amanheceu caído e ia dormir caído. Quantas pessoas estão vivendo como esse homem às margens do poço? Vive uma experiência de crer frustrante, confessando, pagando preços, pagando indulgências, pagando prestações, agindo com loucura, esperando em deuses mortos, esperando em pessoas que não podem salvar, esperando em expectativas humanas, em cristais, em pessoas que já morreram, e a sua frustração e a sua sequidura continua. Elas não podem ouvir a voz do ruá, do sopro de Deus. Elas não podem sentir a presença do Senhor, e por conta da sua frustração religiosa, por conta da sua frustração da relação que ela teve com a religião que ela desenvolveu. Ela acredita que Deus não existe, ou então que Deus não se preocupa com ela, ou então que Deus está muito ocupado com outras situações e ela precisa de outros subterfúgios e de outros apoios, ou então ela acredita que tem que fazer alguma coisa para alcançar a sua salvação. Redondamente enganada. Mas tudo isso porque se frustrou com a religião. Deixa eu lhe dizer, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não é a religião. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é a salvação. Ele salva, Ele liberta, Ele cura. Se você crer, Ele vai fazer. Essa é a palavra. Aquele homem estava frustrado 38 anos esperando na sua crença de que uma hora aquela água seria movida. E 38 anos ele passou sofrendo. E Jesus entra naquele lugar num dia de sábado.
E diz para aquele homem: pegue sua rede, pegue sua esteira, pegue sua cama. Vai embora daqui, rapaz, você vai receber cura agora. Levante, ande, vai. Aquele homem ficava caído, começa a sentir um fogo em suas pernas. Sabe aquela experiência, se alguém já passou por isso, quando você vai no médico, e o médico pega aquele martelinho e dá uma pancadinha aqui no pé, que mexe involuntariamente. E aquele homem estava caído, e Jesus fica em pé. Gente, olha, deixa eu lhe dizer, preste atenção, olha para mim aqui. Oh, aleluia. Gente, é muito tremendo isso. Você imagina, vou até descer. Você imagina que foi o mesmo homem, a mesma voz que disse: haja luz. Que disse para aquele homem: fique de pé e ande. A mesma voz que disse para o sol: brilhe. Era impossível daquele homem ficar aleijado ali. Foi essa mesma voz. A voz específica e poderosa do Deus verdadeiro de Abraão, Isaque e Jacó. Você imagina se Jesus chegasse ali com ação de religiosidade, se Jesus chegasse ali com citações da Torá, se Jesus chegasse ali com palavras de tradição judaica, se Jesus dissesse: eu não posso lhe curar porque é sábado. Mas houve uma mensagem ali, houve uma declaração ali. O Senhor está dizendo: olha, levanta. Alguém: mas é sábado. Pega a sua esteira e vai para casa. Ele arrastou e foi. Alguém o viu carregando a esteira, carregando a cama. Opa, para! Você sabe que hoje é sábado? Você sabe que hoje é sábado? Não pode carregar peso hoje? Se eu quero lá saber se é sábado, rapaz. Eu sei que aquele que me curou disse: toma a sua esteira e anda. E é assim que eu fiz. Aquele que me curou me deu essa ordem. Se ele deu ordem para que eu ficasse de pé, e eu fiquei. Que se ele deu ordem para eu carregar, eu carregarei. Porque ele me curou. Sabe, a mesma coisa aconteceu com o homem cego. O Senhor curou aquele homem cego. E as pessoas questionavam: e ele é o Salvador? Ele é o Messias? Quem ele é? Eu não sei. Eu sei de uma coisa: eu era cego e agora eu posso ver. Aleluia! Aqueles que questionam o agir de Deus jamais encontrarão uma resposta plausível. Viverão no limbo da ignorância todos os seus dias e não conhecerão o sopro. Viverão na seca. Mas aqueles que entregam o seu caminho ao Senhor e confiam nele, só experimentarão o profundo de Deus. E ouvirão no sopro a sua voz dizendo: profetiza, filho do homem. Aquele homem estava caído e essa mulher estava destituída. A mesma religião que frustrou a expectativa do homem condenava aquela mulher, prostituta, energúmena, traidora, mentecapta, tu vai presa, tu vai ser apedrejada, vamos levar você diante de um rabi, e você verá o decreto desse rabi sobre sua vida, sua pecadora. No coração daqueles homens não era só apresentar ao rabi, mas também condenar com ela o rabi. Vai, está aí, Senhor. Segundo a lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada até a morte, porque ela foi apanhada em adultério. Jesus nada diz, somente prostrado escreve no chão. Irmão, isso não está na Bíblia, mas eu acredito que enquanto Jesus escrevia no chão,
Os judeus podiam ler o que ele escrevia. E ali do lado, ali olhando para ele, eu acredito assim que Jesus escreveu: honra pai e mãe. Mas ali existiam entre eles judeus que haviam feito a peita no trono, no tabernáculo, e não honravam os pais e as mães, haviam dado sua oferta no templo e não faziam isso mais. Os seus pais estavam morrendo, suas mães estavam morrendo, a fome os visitava, a desonra já havia os tomado, e eles estavam calados e nada faziam. Aos domingos, aos sábados, eles iam à sinagoga, se cobriam com os seus talites volumosos e faziam suas orações sabáticas, mas na verdade o seu coração era desobediente e desonroso. E quando Jesus se prostrou no chão e escreveu: honra pai e mãe, eles começaram a ficar preocupados. E Jesus continuou escrevendo e disse: não roubarás. Ali tinham homens que eram senhores de comércio, e suas balanças eram fraudulentas. O seu peso de 1 quilo era 900 gramas, o seu peso de 500 gramas era 450. E o Senhor ali, eles começaram a ficar incomodados. E ele vai e escreve: não adulterarás. Muitos tinham sido homens daquela mulher, talvez. E aí alguém, quando vê Jesus escrevendo pecado, quando começa a ser denunciado os seus pecados, sabe aquele jeito que você vem para a igreja, assistir o culto, aí senta na cadeira, tranquilamente, daqui a pouco o pastor começa a detonar tudo que você está fazendo. Quem foi que disse para esse pastor minha vida? Jesus estava nesse momento ali, escrevendo no chão. Quem foi que contou que a gente fez isso? E aí, quando eles viram que a coisa estava apertando: e aí, Rabi, o que vamos fazer com ela? Jesus escrevendo, escreve o último. Escreve a última lei: não apresentarás falso testemunho. Jesus olha nos olhos dele e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E volta a escrever: Shema Israel Adonai Eloheinu. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é um. E aqueles homens enraivecidos, irados, mais do que chegaram, começam a lançar as suas pedras ao chão. E a poeira, a fumaça da areia de Jerusalém, de 2016 anos atrás, começa a levantar. E eles começam a largar as suas pedras e começam a ir embora envergonhados. E os mais antigos começam a ir, os moços vêm e dizem: os antigos foram, o que estamos nós fazendo aqui? E os moços também vão embora, e aquela mulher fica ali caída, humilhada, no meio de praça pública, chorando, arrependida, esperando a dor das pedradas em suas costas começar. E de repente ela começa a procurar ao redor os seus acusadores, e eles não estão mais ali. Sabe, quando a gente entra numa peita, num aperto, numa dificuldade, a gente fala: Deus, Senhor, se o Senhor me tirar dessa prova, eu lhe prometo que eu vou ser o melhor crente da terra. É ou não é? É ou não é? Aquela mulher devia estar ali no: Senhor, você me salvar, Jesus, eu não vou mais me prostituir, eu não adultero mais nunca. Jesus disse: mulher, onde estão aqueles que querem te apedrejar? Senhor, foram todos embora, eu também não te apedrejo. Vá. Porque se pecar vai acontecer coisa pior do que pedrada. Aquela mulher caída, envergonhada, depreciada, desistida, ela encontrou uma religião acusadora, indefensável, cruel, que não aceitava remissão ou arrependimento. Mas foi apresentada a um Deus que se chama salvação.
Jesus, como o apóstolo Paulo relata em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Jesus defendia essa tese. O Senhor nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, não de uma letra fria, mórbida, mas do Espírito. Lembra do som, do Espírito de vida, do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vai, não peques mais, deixa que o Senhor seja Deus na sua vida. Se arrependa, se entregue, confesse, desista do pecado e diga: Senhor, os meus acusadores foram embora. Ouça das vozes, ouça das bocas do Senhor, ouça a palavra de Deus, ouça o Espírito te dizendo, como falava com Adão na viração do dia: vai, não peques mais. Ouça o Espírito de dizer hoje, aqui e agora. A lei tinha um papel. O papel da lei era nos condenar. E ainda é. A lei nos condena. Mas ante a lei está o Espírito de Deus. Diga: Espírito de Deus. Diga: Espírito de Deus. Está o pneuma no grego. Está o sopro no português. Está o ruá no hebraico. Estamos mortos sem Cristo. Mas se você está frustrado com sua religião, se você está frustrado com a dureza da lei, se você é confuso com o que a Bíblia diz, deixa eu lhe dizer, lance fora toda a confusão hoje. Creia tão somente que Jesus é para salvar a tua vida. Entrega a tua vida a Ele, confessa-o como Senhor e Deus da sua vida. E Ele fará o que for necessário. Entrega a sua vida ao Senhor hoje. E se você já entregou, aliance com Ele em maior profundidade. E diga: Deus, eu quero que o Senhor seja meu Senhor e Rei. Ouça a voz do Senhor branda e suave, dizendo: vai, não peques mais. Oh, aleluia. A voz preciosa do Senhor. Sabe, aquela voz que arranca toda a cédula de acusação. Aquela voz que rasga todo o selo de dívida. Aquela voz que quebra as cadeias das prisões dos calabouços da alma. Aquela voz que abala os alicerces do pecado e diz: vai e não peques mais. É essa voz que está nessa noite, neste lugar. É essa voz que está entre você aí. É essa voz que está soprando em nosso meio. É essa voz que está entrando pelos seus pulmões. É essa voz que está lhe dando espírito e vida. É essa voz que vai mudar a sua história. Aleluia. Jesus chamou os seus discípulos e ele sabia que ninguém conseguiria dar um passo. Ninguém conseguiria dar um passo. Você não conseguiria dar um passo. Eu não conseguiria dar um passo. Não existe nenhum homem firme em si mesmo se não houvesse Espírito de Deus. E antes dele subir, ele deu uma porção para os seus discípulos. Antes dele subir, João capítulo 20, versículo 22 diz: e havendo dito isso, ele fez o quê? Ele fez o quê? Assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Bata no ombro do irmão que está do teu lado e disse assim: olha, esse sopro foi para você também. Esse sopro foi para você também, meu irmão. Esse sopro foi para a tua família também, minha irmã. Esse sopro foi para o teu filho, para a tua filha, meu irmão. Esse sopro foi para a tua casa, meu irmão. Esse sopro foi para a tua história, meu irmão. Esse sopro foi para toda a terra. Aleluia!
recebei o Espírito Santo. Todos aqueles que receberam um sopro foi lhes dado o poder de serem feitos. O Senhor está soprando nessa noite, nesse lugar. Todos estávamos mortos, todos estávamos condenados, todos estávamos caídos em Siloé, todos estávamos caídos em Betesda, todos estávamos caídos às margens da prática do adultério, todos estávamos caídos diante da vergonha da religião, todos estávamos condenados. Sem espírito, sem vida, sem um caminho, sem saída. Todos. Deixa eu dizer, todos estávamos condenados. Mas hoje, nós temos a porta. A porta está aberta. A porta foi bem sinalizada. Ela foi pintada nos dias de Abraão, representativamente com o sangue de cordeiros e bodes. Mas nos nossos dias ela foi pintada com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos aqueles que entram pela porta alcançarão misericórdia da parte de Deus. O nome da porta é Jesus. Ele disse em João 14:6: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus disse: vai e não peques mais. Agora você vai ao Pai. Mas para você ir, você tem que ir por Ele. Se você se sente como a mulher acusada, sabe, existem muitos dedos, muitas mãos, muitos olhares apontados na sua direção. Você se sente como uma mulher acusada, existem muitos olhares apontados na sua direção. Alguns já esperam encher as mãos de pedras para atirar em você. Alguns já estão salivando na violência de vê-lo destruído, de vê-la destruída. Alguns anseiam ver a sua prostração e a sua derrota. Demônios já decretaram sua derrota. Já fecharam sua saída. E você olha ao redor e se vê cercado. Mas deixa eu lhe dizer, Jesus está escrevendo no chão. Por quê? Porque Cristo Jesus foi enterrado, mas ao terceiro dia Ele brotou para a salvação de todo aquele que crê. O túmulo está vazio e o trono está preenchido, e da altura dos céus Ele diz: eu e o Pai somos um. Talvez você seja como aquele homem caído, derrotado, sem amigos, sem ninguém, caído, derrotado, desistido, ninguém te ajuda. Sabe como um filho pródigo, quando tinha dinheiro no bolso, estava cercado de amigos, cercados de irmãos, todo mundo estava com ele. Quando o dinheiro desapareceu, vá comer resto de porco, te vira. Mas o pai esperava. Todos os dias o pai chegava na porteira. Todos os dias o pai olhava ansiosamente, quem sabe que ele volta. E uma manhã, ou talvez uma tarde, aquele pai chegou à porteira e ele viu uma penumbra de um homem maltrapilho vindo no caminho, todo rasgado, sujo, com estado de vergonha, cabeludo, mal vestido. Sabe, qualquer pessoa que vê uma pessoa nessas condições à distância, repugna e até fica preocupado, pensando o que pode ser. Talvez um pedinte, talvez um louco, talvez alguém com um pensamento mau. Mas aquele pai olhou à distância, ele não teve nenhuma dessas convicções.
Aquele pai que olha para você também vindo lá na porteira. Ele olha para você também. E ele não está vendo nenhum maltrapilho, nenhum louco, nenhum pedinte. Ele está olhando o meu filho que estava morto. Ele está voltando. Vamos preparar uma festa. Ele correu em sua direção. Ele o abraçou. Colocou um anel em seu dedo. Uma nova vestidura. Sandália em seus pés. E disse: vamos festejar. Porque ele estava morto, mas ressuscitou. Não é um tempo de acusação, não é um tempo de derrota, não é um tempo de vergonha, é um tempo de salvação. Porque vai chegar um dia, e está perto, em que a porta vai definitivamente se fechar. E quando a porta se fechar, não haverá salvação. Em meio ao olhar do mundo, em meio às suas acusações, em meio a esse desejo do mundo de nos ver mortos e derrotados, Jesus diz: vem. Diga comigo, Jesus diz: vem. Diga, Jesus diz: vem. Em meio a todos esses decretos, a palavra do Senhor é: vem. Apóstolo, mas como eu posso ir? Se eu estou marcado, se eu estou sobrecarregado, se eu estou em peso de pecado, se eu estou em peso de vergonha, como eu posso ir? Você vai, porque o mesmo Jesus que diz vem, é o mesmo Jesus que diz vai e não peques mais. E o comando dele é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é aquele que dá esse comando para nós. Ele é aquele que decreta esse comando para nós. Ele é aquele que prepara esse comando para nós. É Ele nessa noite que diz para você e para mim: vem a vida. Suas mãos furadas, suas mãos marcadas, diz para nós: vem a vida. A pergunta que nós temos que fazer é: você já fez uma aliança com Deus? Você já entregou a sua vida a Cristo Jesus? Você já o confessou como Deus da sua vida? Se você não o fez, faça nessa noite. Confesse ao Senhor, porque Ele quer te levantar. Confesse ao Senhor, porque Ele quer te dar nova vida. Se arrependa da sua vida e da distância que você viveu. Se arrependa do pecado da sua história. E entregue a sua vida a Cristo Jesus hoje. Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para te dar perdão. Nessa noite o Espírito Santo fala aos nossos corações. Nessa noite o Espírito Santo fala às nossas vidas. Nessa noite nós podemos ouvir o sopro de Deus. O sopro do Espírito. O sopro da voz. Dizendo: vem. Você está cansado? Venha. Você está desistido? Venha. Você está endividado? Venha. Você está desesperançoso? Venha. Você está envergonhado? Venha. O Senhor diz para você: vem. E alcançará descanso para tua alma. E alcançará descanso para a tua alma. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça.